Olá, boa tarde, boa quinta-feira. No ar, mais uma edição do Boletim Primavera. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que quase 99% das amostras de alimentos analisadas nos últimos 3 anos estavam livres de resíduos de agrotóxicos com risco de intoxicação durante 24 horas. É a primeira vez que a Anvisa monitora o risco agudo para a saúde oferecido por cereais, leguminosas, frutas, hortaliças e também raízes. A dona de casa escolhe a dedo os ingredientes para o jantar, mas sabe que para a receita ficar saudável, antes de cozinhar os alimentos, eles precisam ser bem lavados. A preocupação é com a quantidade de agrotóxicos que vai parar no prato. Por isso, cada uma tem uma receitinha caseira para eliminar o resíduo. As verduras que tem casca, eu tiro a casca. E o tomate, eu prefiro comprar o tomate cereja, porque eu fiquei sabendo que ele utiliza menos agrotóxicos. Ultimamente também fiquei sabendo que vinagre não resolve, então que é melhor usar água sanitária ou um outro composto. Na verdade, a gente procura obter informações seguras para diminuir a incidência, o que não é fácil porque os alimentos são tratados com muito veneno. A Simone diz que não chega a ficar neurótica se o que consome tem ou não agrotóxico. Para ela, uma boa lavada nos produtos e já está livre do veneno. Eu não sou uma pessoa que fico atenta, olhando a questão se tem agrotóxico, se tem não sei o que, se tem isso tudo. Mas eu faço a limpeza que eu acho que deve ser feita, que eu aprendi desde criança. O agrotóxico ninguém vê, mas a gente sabe que ele está na maioria dos alimentos. Mas até que ponto esse produto traz risco para a nossa saúde? Um relatório inédito divulgado pela Anvisa vai fornecer ao consumidor informações importantes sobre o potencial de intoxicação de alimentos que contenham resíduos. Esta é a primeira vez que a Anvisa faz esse monitoramento. Antes, as análises se preocupavam apenas em identificar irregularidades nos alimentos. Agora, o objetivo é analisar o risco agudo de intoxicações, que podem ocorrer dentro de um período de 24 horas após o consumo do alimento. Essa avaliação, que já acontece na Europa, Estados Unidos, Canadá e outros países, leva em consideração a quantidade de consumo dos produtos ingeridos pelo brasileiro. Foram avaliados cereais, leguminosas, frutas, hortaliças e raízes, um total de 25 alimentos. O critério de escolha foi o fato de que estes itens representam mais de 70% dos alimentos de origem vegetal consumidos pela população. O critério de escolha foi o fato de que estes itens representam mais de 70% dos alimentos de origem vegetal consumidos pela população. O resultado foi positivo. Quase 99% das amostras de alimentos analisadas pela Anvisa entre o período de 2013 e 2015 estão livres de resíduos de agrotóxicos que representam risco agudo para a saúde. Os alimentos que mais tiveram reprovação foram a laranja e o abacaxi. O alimento brasileiro in natura é seguro para consumo e temos que lembrar que frutas e hortaliças elas são fundamentais para uma dieta saudável, previnem doenças crônicas importantes. Para a Anvisa, os resultados obtidos com o relatório vão contribuir para a segurança alimentar da população. A agência afirma que, quando são encontrados riscos para a saúde, o procedimento é aumentar a fiscalização em toda a cadeia produtiva. Neste mercado de produtos orgânicos, encontramos a Márcia, que é adepta da alimentação de baixa caloria. Ela prioriza o consumo de frutas, verduras e legumes, mas na hora de comprar, escolhe só os produtos cultivados sem agrotóxicos. Eu acredito que, além disso, o gosto dos alimentos é bem mais vivo, né? É bem mais marcante. Ela ficou feliz em saber o resultado do relatório da Anvisa, mas diz que não irá mudar o hábito de consumir apenas alimentos orgânicos. Obviamente, eles são um pouquinho mais caros, até por conta da produção deles, mas eu acho que é um dinheiro bem gasto, é um dinheiro gasto na saúde. Eu opto sim, vou continuar usando, com certeza. Os mais de 130 colaboradores do SAMU dos municípios do sul do estado vão participar de uma capacitação durante este fim de semana. As 16 bases das cidades entre Garopaba e Passo de Torres vão receber informações sobre a atuação técnica das unidades para suprir deficiências didáticas e técnicas, oportunizar treinamentos sem custos e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.
A capacitação começa na sexta-feira e segue até domingo, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h da tarde às 6 horas da noite, na Associação das Empresas Salvaro, SC 445, entre Criciúma e Siderópolis. Os leitos estão esgotados na maternidade do Hospital São Donato de Içara. Todas as gestantes que buscam atendimento continuam em avaliação no hospital. Todavia, a realização dos partos depende da disponibilidade de leitos. A capacidade da entidade se esgotou na maternidade com 7 nascimentos desde as primeiras horas desta quarta-feira. Até o início da tarde de ontem, ao todo 14 leitos estavam ocupados no setor. Para os atendimentos do Sistema Único de Saúde, foram disponibilizados quartos também de atendimento particular. Por hora, a recomendação é que as gestantes procurem atendimento em Araranguá ou então na cidade de Tubarão. E não são apenas os funcionários da Casa de Saúde do Rio Maina que estão em greve. Ontem, os trabalhadores do Hospital São Marcos, em Nova Veneza, também paralisaram as atividades. E segundo o presidente do sindicato que representa a categoria, a situação poderá ficar ainda pior. A jornalista Morgana Salvador nos traz mais informações. E o caos na saúde está cada vez mais complicado. E quem está aqui comigo é o Kleber, que vai nos trazer mais detalhes sobre essa situação. Kleber, conta pra gente então como é que está essa situação dos hospitais hoje em Criciúma. A gente sabe que o São Marcos também deflagrou greve nesse momento, né? Então, como já falasse, o caos está instalado na saúde da nossa região, né? A gente vive um momento a qual a gente não viveu nesses 8 anos de sindicato, né? E a gente sabe que está bem complicada, né? Hoje, realmente, os trabalhadores do Hospital de Nova Veneza entraram em greve, né, pelo atraso de salário, né? O Hospital do Rio Maina, ontem, apesar de a gente ter resolvido o problema da negociação, manteram-se em greve por causa do atraso de salário também. E estamos em estado de greve no Hospital São José e Regional de Araranguá. Caso os pagamentos não saiam até sexta-feira, conforme prometido, também será deflagrada a greve a partir de sábado. Essa situação, né, acaba dando uma instabilidade para o trabalhador, né? A gente acaba acompanhando que são situações diferentes. Uma é sobre o reajuste salarial, em outros casos são realmente pelo atraso salarial, né, devido aos repasses que acabam não chegando aos hospitais. Essa situação, como é que está o clima, né, para os trabalhadores realmente poderem exercer sua função? Podemos dizer que a questão da negociação salarial ela está quase toda resolvida, né? Tem uma exceção que é o Hospital de Uruçanga, que a gente começa a greve lá na segunda-feira e que possa ser resolvida também o mais breve possível. Agora, o grande complicador, de fato, agora, os atrasos de salário, atraso de pagamento desse terceiro. Então, a gente está vivenciando uma situação que a gente não vivia aí há muito tempo, né? Hoje a gente tem problema com o financiamento, né, do poder público que não está pagando os hospitais, e temos também grandes problemas também de gestão de hospitais, né? Então, a gente tem problema nesse sentido também. O ISEV é um grande problema de gestão. Agora, a situação do ISEV, né, as instituições que ele administra, como é que está essa situação exatamente nesse departamento? A gente sabe do São Marcos, mas como é que está a Casa de Saúde e o Hospital Santa Catarina? Então, a Casa de Saúde de Rio Maina é o único hospital deles aqui, né, na verdade, e de Sombrio também, que eles compraram. O Hospital de Saúde de Rio Maina está um caos, né, muito complicada a situação ali, né, continuam não pagando o fundo de garantia, atrasando o depósito do INSS, né, atrasando salários. Santa Catarina vai ser resolvido, estão recebendo, porque a justiça bloqueou o valor, está sendo pago. E agora, com a mudança a partir de janeiro, eu creio que essa situação vai melhorar. Mas, de fato, temos preocupação quanto ao ISEV do que possa acontecer no futuro. Agora, falando de uma maneira geral, né, Kleber, o que esperar, né? Porque tudo se depende dos governos, até o que se sabe, em questão de repasses, para que os trabalhadores possam receber. Principalmente falando do Hospital São José, né, que é a nossa referência e que está fechado para o atendimento ao SUS, né? Mas os trabalhadores, como você mesmo citou, também podem entrar em greve. O que esperar de toda essa situação, né? Então, nossas perspectivas não são boas, né? Ainda ontem comentei com a direção do hospital que talvez o governo esteja fazendo isso de propósito para fazer as pessoas usar menos o Hospital São José e procurar outras unidades, né? Então, a administração até concordou nesse sentido. Então, eu não tenho dúvida também que a postura do governo do estado de não repassar dinheiro é uma retaliação lá do passado, quando o Hospital São José conseguiu o bloqueio de valores tanto da prefeitura como do estado. Então, eles estão, na verdade, deixando de repassar aqueles valores que foram bloqueados, né? Então há uma briga muito grande aí que tem que se resolver. Eu acho que a população não pode pagar o pato por isso, né?
Eu acho que se deve, tem que pagar, mas não podemos ficar desse jeito, porque estamos entrando no colapso, na verdade, né? O Hospital São José, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência aqui na nossa região, que faz os atendimentos de média e alta complexidade. Não podemos ficar aí sem um hospital desse porte aí, dando suporte a toda a população. E só para a gente finalizar, Kleber, com essa situação do Hospital São José, acaba também superlotando, né, outros hospitais da região, como o próprio São Donato, que acaba enfrentando esse problema agora, né? Sim, sem dúvida, né? A segunda maior referência que nós temos aqui é o São Donato, depois o Regional de Aranguá, que criou também, que não deve estar lotado também. Então, é uma situação complicada, né? O único diferencial é que o São José é um hospital de alta complexidade, onde atende os casos mais graves, etc. E isso acaba trazendo uma situação muito complicada, né? Então, esperamos que essa situação se resolva o mais rápido possível, que a gente consiga sair desse impasse e que todos fiquem bem, né? Que os trabalhadores recebam seus salários, que a população continue com seus atendimentos, até porque é nosso dinheiro que está lá, né? Então, não podem deixar de pagar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente contribui. Então, governadores, por favor, né, vão resolver esse problema. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite no Informe Região. Até lá!